Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai dar uma analisada no discurso do Zema, que ele fez no Flow. Caso você tenha interesse, queira escutar o discurso inteiro, a gente já disponibilizou o link aqui e vai direto para o canal do Flow na entrevista completa com o Igor. Porém, eu quero chamar alguns detalhes dessa entrevista. Algumas incoerências que ou o governador não pode dar a sua opinião concreta sobre todos os fatos, ou a sua opinião sobre todos os fatos não segue uma coerência, ou existe algum despreparo para o governador falar de temas nacionais delicados e sensíveis. Por que eu digo isso? Antes, deixa o like e roda a vinheta. Muito obrigado, estamos crescendo, não esqueça de deixar o like, se inscrever. Mas voltando ao governador. O governador, em muitos dos casos, ele confunde muito a opinião dele, ele dá umas freadas sobre o que ele pode ou não dizer. Então vamos começar sobre o tema dos Estados Unidos. Afinal de contas, vivemos uma intervenção dos Estados Unidos, ainda mais hoje, com mais sanções sobre o segundo escalão do governo, Padilha, esposas e outras pessoas que não são nada relevantes e são pessoas de destaque do governo, independente do partido. Então vamos dar uma olhada no que o Romeu Zema acha sobre os Estados Unidos. Putz, tem um poder e tem um grande, talvez o principal player internacional, que é os Estados Unidos, tentando dizer pra gente aqui como a gente deveria estar operando no nosso judiciário. Quem devia estar fazendo isso não era a gente meio que não perdeu a chance lá na Lava Toga? Sim, eu acho que principalmente o nosso Senado perdeu essa chance, você entendeu? Nós precisamos ter contrapesos aqui entre os poderes. E nós estamos vendo o judiciário, Igor, assumir um protagonismo como nunca aconteceu na história do Brasil e acho que nenhum outro país. Lá nos Estados Unidos, eu acho que nenhum membro da Corte Suprema lá dá entrevista, aparece em jornal. O judiciário foi constituído para pegar um processo, analisar o processo até ser... Então, aqui um pouco da entrevista, mas em nenhum momento ele chega a responder o Igor o que realmente ele pensa. Estamos sob ataque na nossa democracia ou não estamos? E ele vai explicar o judiciário, enfim, mas o que realmente o Igor pergunta, isso é deixado totalmente de lado. E aí fica o questionamento. Ele concorda ou não concorda? Os Estados Unidos, ele vai governar a favor do nosso país, ou se os Estados Unidos interferir, ele vai governar o nosso país ao bel prazer dos americanos. Lembrando que Minas é um produtor de café e o café ficou de fora da isenção das taxas, ou seja, o café tem 50% de taxa nos Estados Unidos. Em nenhum momento eu vi o Zema criticar os Estados Unidos com isso. É bom? É ruim? Fica aqui uma reflexão. Não sei se não pode, não sei se não quer, não sei se tem medo, não sei se não tem medo. Agora nós vamos ao segundo ponto e esse é bem complexo. Vão ser 3 trechos de vídeo que mostra a visão do Zema sobre o atentado do 8 de janeiro, ou da baderna do 8 de janeiro, como você queira chamar. O golpe, tentativa de golpe, enfim. Milhares de nomes, mas a opinião do governador é distoante. Temos de interpretar a lei, Igor, na seguinte questão. Até onde intenção é ação. Aí é que está, acho que a grande dúvida, a grande questão. Vamos dizer que você queira ser um benfeitor. Aí você fala, Romeu, tem essa instituição aqui lá em Minas, eu gosto muito dela, eu vou te dar aqui um cheque de 100 mil reais para você dar lá para a instituição. Você preenche o cheque aqui e fala, eu quero que você leve esse cheque aqui e que você dá. Eu quero muito ajudar essa instituição. Aí na hora que eu tô indo embora, você fala, Romeu, mudei de ideia, não vou dar mais não. Aí você liga, aí você liga para mim amanhã e fala, Romeu, você fala para a instituição aí para fazer uma estátua para mim de benfeitor, porque eu tive a intenção de dar o cheque. O que você acha disso?
Uma loucura, né? Maluquice. Agora, se você quer fazer o mal e não faz o mal, você merece ser condenado. A estátua você não merece. O mal você merece. Entendeu? Então, nesse ponto, ele faz uma reflexão sobre intenção e não intenção de cometer crimes. Eu concordo. Existem muitas diferenças entre eu tentar, eu pensar e eu fazer. Perfeito? Existem diferenças. Porém, ele levanta uma outra questão sobre intenção e como ele, como governador e a polícia dele agiram. E em 2021, a nossa inteligência detectou que havia uma movimentação suspeita nessa fazenda e foi lá. E foi recebida a tiros. Resultado da operação, 28 mortos do lado dos criminosos e nenhum da polícia. E aí nós demos o recado. Vim para Minas Gerais não é um bom negócio, não. E de lá para cá, então vamos lá. No quesito golpe de Estado, a interpretação dele é intenção não é isso tudo, não precisa, nem não é legal, mas também é só a intenção. Quando se passa o novo cangaço, alugaram uma fazenda e eles estavam lá com todo o arsenal. Tá. Entraram e mataram todo mundo. Perfeito. Mas e a intenção deles? Eles não tinham feito nada ainda? O crime é diferente. Quando o crime envolve roubo, a intenção pode. Quando o crime não envolve roubo, a intenção não vale. Eu quero que você entenda que os dois são crimes. Os dois têm que ser combatidos. E os dois têm que ser julgados e punidos. Nesse caso, ainda não teve nem prisão. Porque reagiram. Então, alugaram uma fazenda, alugaram um ônibus. Estavam numa fazenda, estavam na frente dos quartéis. Qual era a lógica do Zema? Tinha que ir lá e matar todo mundo? Não, não é. Isso é radicalismo. Estou dizendo que a lógica não permite que ele fale o que ele pensa. Porque se ele falar que quem estava na frente dos quartéis e depredou Brasília deveria ser condenado do jeito que está sendo no rigor da lei, ele perde voto. Então, ou ele acha que crimes diferentes têm que ter leis diferentes, e isso é uma discussão justa na sociedade, porém feita no Congresso, porque ele não vai defender que crimes mais políticos, como tentativa de golpe, sejam penas mais brandas, porque a partir do momento que ele defende isso, ele defende para todo mundo, direita, esquerda, embaixo, independente da ideologia que você estiver. Então, do nosso lado, do lado da extrema-direita, pode-se cometer crime e ter anistia. Se fosse a esquerda, não poderia. Então, a lei não pode ser diferente. A lei tem que ser igual para todos. Se a extrema-direita, a extrema-esquerda, a direita, a esquerda ou o centro cometer o mesmo crime de invadir Brasília, depredar, a pena tem que ser igual. Mas isso não é um discurso político. Isso não é um discurso que vai ganhar votos. Lembrando, aqui ele está defendendo a candidatura dele para o ano que vem. E temos mais uma passagem sobre esse assunto ainda. Como eu te falei, a punição exemplar. O problema no Brasil é que alguém comete um delito e nada acontece. Né? Eu falo o seguinte, se alguém está dirigindo bêbado, o risco dele matar alguém, dele se envolver num acidente é enorme. Sim. Aqui no Brasil, às vezes ele atropela, esse processo vai levar 5 anos e sei lá se ele vai ser preso ou não. Mas o policial que viu aquele bêbado ali na hora, na minha opinião, de antemão, mesmo que ele não tenha causado nenhum problema, mas se ele está com teor alcoólico alto, ele deveria ficar, na minha opinião, 5 dias detido. Então aqui de novo a intenção dele é outra coisa. Para os crimes do dia 8 de janeiro, a intenção... Bom, foi só a intenção. No quesito assaltantes de banco, a intenção conta e conta muito. No quesito embriaguez no volante, a intenção de dirigir bêbado, como ele disse, mesmo ele não tendo cometido nenhum crime de atropelar pessoas, não sei o que, já tem que ser preso. Então a intenção também vale. Então, a intenção para todos os outros crimes vale, mas para o dia 8 de janeiro e para o bolsonarismo, não. Mas que lógica de construção de país é essa?
Então essas incoerências fazem pensarmos, ou não pode falar o que realmente pensa para agradar um certo público e defender sua candidatura, assim como não pode falar mal do presidente Trump, e é dessa forma que quer ser um presidente de um país defendendo interesses escusos, não sendo claro na sua comunicação. Então a gente vai agora para licitações, que é um problema nacional, sim, porém se feita com burrice. Se feita com inteligência, é justamente o que garante a transparência e a lisura do processo. Vamos lá, agora o tema vai ser licitações. Tem de passar por um trâmite, mas o pior do Estado é a tal da licitação. Essa mata vidas, tira vidas. Igor, se uma máquina num hospital público, uma máquina de ressonância magnética, que faz diagnóstico, estragar, às vezes você vai ficar sem atender as pessoas 90, 180 dias, porque você tem que seguir a lei para mandar consertá-la. Num hospital privado... Olha que absurdo, tem que seguir a lei para mandar consertá-la. Lembrando que tem licitações inteligentes, licitações de manutenções, licitação de empresas de manutenção diária, semanal, mensal, enfim, diversos tipos de licitações. Mas enfim, de repente, em Minas não pode. Aí, você como governador, conversa com a Câmara de Minas, o Congresso, a Câmara Legislativa de Minas, do Estado, e coloca suas demandas e eles pensam em uma lei que possa ajudar nisso. Não é reclamando, é fazendo, mas dá trabalho, tem que votar. Eu sei, tem que pensar. Eu sei, é trabalhoso. Licitações inteligentes não trabalham. Você conserta em 3 horas. No público, às vezes, você vai levar 6 meses. E nas estatais, a mesma coisa. Por isso que um negócio, uma estatal, é ineficiente. Você entende? Se a nossa CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, tem de fazer uma obra, ela tem de publicar uma licitação, tem de aguardar diversas empresas que se interessaram a apresentar proposta, e se a primeira ganhar, às vezes a segunda ainda entra na justiça alegando que a primeira não preenche um requisito, e aquilo vai ficar sendo discutido 1 ano. Daqui a 1 ano você não começou a obra ainda. Então, o que mais atrapalha no setor público é isso, as estradas em Minas Gerais que nós estamos recuperando. Então vamos lá, o que mais atrapalha o setor público justamente é as leis que garantem a transparência. Não é as leis que garantem a transparência. É como você escreve uma licitação, como você licita uma obra. Se essa licitação não for clara, pronto, tá errado e vai demorar mesmo. Mas a gente tem um pouquinho mais sobre licitações também. Corrupção tem. Pequenininha e punida na hora, entendeu? Numa empresa tem. Aonde eu trabalhava tinha gente que fazia coisa errada. E lá no governo tem. Mas grande, uma organização, como acontece em governo PT, que coloca lá gente para poder direcionar a licitação, etc., isso não acontece de forma alguma. Então, bom, não tem corrupção. Mas não tem corrupção por causa de licitação. Afinal de contas, o governo PT colocava a licitação e direcionava a licitação. Então, pô, se a licitação é ruim, entrava o Estado e o governo do PT direcionava a licitação, que é crime, a incoerência está aí. Pô, se o governo tentou ser mais eficiente e direcionava a licitação e era crime, o governo do PT, o meu governo que está ruim, ou eu não consigo lidar com a licitação, não tem corrupção. Você entende que é um paradoxo? Defender a licitação, atacar a licitação ao mesmo tempo, é um despreparo de raciocínio lógico. Eu sei que de repente estava com pressão, mas meu, é o cara que quer governar o país. Ele não pode achar que licitações sejam ruins, porque ele pode ter uma proposta para as licitações ficarem melhores. Mas não, ele só acha que a licitação é ruim. Aí a gente vai falar um pouco da urna, que essa parte realmente eu não entendi qual é a pegada da urna. Não é? Eu acho que até as nossas urnas são confiáveis e poderiam ficar mais ainda se tivesse o comprovante impresso como opção para quem quisesse, entendeu? Acho que... Aqui sobre as urnas, o comprovante impresso
para quem quisesse, eu não entendi se esse comprovante você imprime e leva para casa, ou você imprime e coloca numa urna dentro da sala. Porque, vamos lá, o voto é secreto, certo? Então, uma parte da extrema-direita quer que você digite lá o seu voto, dê ok, saia um papelzinho e caia numa caixa que depois vai ser somada, esses papeizinhos. Agora, se você votou, pegou esse comprovante em quem você votou, votei aqui deputado federal, Zé das Couve, deputado estadual, Churinho da Bola, presidente, enfim, e saia com esse comprovante, bom, primeiro que isso é ilegal. Segundo que, teoricamente, você pode vender seu voto agora e dar o recibo. Chega lá o deputado e fala assim, R$50 para quem votar em mim. Na volta, vem aqui que se tiver no comprovante, eu te dou o dinheiro. Acaba-se o sigilo do voto. Você sai com um comprovante para quem você votou. Se você sai com esse comprovante, não faz sentido nenhum você ter esse comprovante. O que você vai fazer com esse comprovante? Depois você vai juntar todo mundo do seu bairro. Esse é o meu, esse é o meu, esse é o meu. Deu certo aqui no bairro? Não, você não pode sair com um comprovante, é ilegal. Senão era só liberar, filmar o seu voto, que também é ilegal. Eu não entendi, eu não sei qual é o que ele defende, não sei por que ele defende isso. Enfim, não faço a menor ideia porque você sairia com um comprovante seu. Agora a gente vai para os dois últimos tópicos. O que ele acha do judiciário no país, e nesse quesito eu concordo com ele, e depois a eleição e a gente fecha tudo. De impeachment pelo caminho interno, né? Será que tem alguma chance de andar? Você apoiaria, por exemplo, alguma coisa nesse sentido assim, de cara, vamos investigar e ver se isso daqui, se vale um impeachment, fazer, sei lá, tá demais, Alexandre de Moraes. Como é que tu vê isso daí? Então, Igor, aqui no Brasil, eu falo que um dos avanços que nós precisamos no setor... Só um spoiler, ele não toca no Alexandre de Moraes, ele vai falar no judiciário como um todo, que assim, nessa parte eu concordo, o judiciário precisa de mais atenção. Por público e até como democracia, né? É que nenhuma categoria, nenhuma profissão é composta de homens infalíveis. E nós temos hoje aqui no Brasil uma categoria que se inclui nela, que você sabe quais são. Quem no Brasil nunca vai ser detido, nunca vai ser demitido, mesmo que tenha feito um crime bárbaro, tem uma categoria. Nós temos de mudar isso, todo mundo é falível. E como 99% de quem está lá é correto, é honesto, aquele 1% que não é, que comete excessos, ou não é ético, ou que se corrompeu, acaba prejudicando a classe. Isso acontece em todos os estados. Sim, é isso. Independente termina, discorre mais. O judiciário, sim, como todos os locais, existem pessoas ruins e podres e que fazem trabalho errado e que tem corrupção. O judiciário ele é tão intocável nas pequenas cidades, nas cidades médias e até mesmo nas grandes cidades, que mesmo cometendo crimes, detectável crimes que esses juízes fazem, venda de sentença, abuso do poder da justiça, enfim, qualquer crime, a partir do momento que ele é detectado isso, é abafado em todas as regiões do país, o juiz que cometeu o crime, ele é aposentado compulsoriamente. Então, vamos supor que faltar 10 anos para ele se aposentar, faça o cálculo de com a contribuição até aquela data, então ele se aposenta de vez com o salário inteiro, com 2/3 do salário. E assim por diante para todos os juízes do país. Sim, é uma coisa que precisamos conversar, sim, é uma coisa urgente, porém, quando teremos esse papo? É difícil saber. É difícil, a não ser que surja um caso escandaloso de juízes de pequenas cortes de primeira e segunda instância. Provavelmente isso nunca vai acontecer porque o corporativismo do judiciário é muito alto. E agora, para fechar, a gente vai falar sobre eleições, que afinal de contas é o lançamento da candidatura dele, porque a pré-candidatura só pode ser lançada a partir de janeiro, e hoje eu não sei muito bem o que ele lançou, mas ele lançou alguma coisa, vamos lá. Como é que você vê que as coisas se formarão atrás do apoio do Bolsonaro? Isso é algo que tu tá planejando correr atrás, por exemplo? Bom, aqui o Igor pergunta e no final das contas ele não explica muito, afinal de contas ele sabe que não vai ter apoio do Bolsonaro, ele deixa claro nessa resposta, ele não será o candidato do Bolsonaro, ele tentará ser o candidato da terceira via
E por isso já começa a sua campanha a partir de hoje. A família Bolsonaro não definirá isso tão cedo, provavelmente será o Tarcísio, mas até lá tem muita água para rolar, muita pressão dos Estados Unidos, muita pressão do STF e muita coisa a acontecer. Mas uma breve explicação sobre o que o Zema hoje representa e o que vai ser legal de acompanhar essa evolução do discurso. O Zema parece ser um bom gestor, parece ter a grande parte da população mineira aprovando ele, mais de 60% de aprovação, porém ainda ele não é um bom político que tenha discursos coerentes. Ele ainda é muito cru, as ideias dele ainda são muito confusas, ou por despreparo, ou por medo, ou por algum motivo que não fica claro. Ele tem um discurso duro para apenas e para ações contra bandidos, assaltantes e tudo mais, mas para os crimes cometidos no dia 8 de janeiro, no golpe, ele tem a tendência a recuar sobre tudo. Então não se sabe se ele só pensa isso de crimes mais brandos para criminosos que cometeram crimes porque são de extrema direita, ou se ele tem toda esse pensamento de crimes mais brandos para todos os bandidos. Então não fica claro. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Ou você tem uma lei igual para todo mundo ou uma lei diferente só para os meus amigos. Aí isso já não é mais democracia, isso é ditadura. Isso aconteceria se o golpe tivesse acontecido. Sobre as licitações. As licitações, existem leis, existem regras e sim, isso chama burocracia. Sim, isso atrapalha muito a administração pública. Quais são as suas propostas? Aqui não teve propostas nenhuma, ele só reclamou, disse que isso é ruim, mas as licitações bem escritas, bem feitas e com clareza, normalmente resolvem todos os problemas. Alguns vão ser judicializados, sim, porque tudo nesse país é judicializado. É para isso que a justiça serve. Então, faça-se contratos de licitação, de manutenção, enfim, de diversos tipos de licitações de manutenção para que as máquinas não fiquem fora de funcionalidade. Aí ele fala sobre privatização de hospitais, tudo isso, concordo plenamente com tudo isso, funciona bem, mas se não sabe escrever uma licitação de manutenção, espero que saiba fazer uma licitação de privatização. Sobre os juízes, eu concordo, existe sim uma classe que fica acima de todos os outros, que são os juízes, mais de 20 mil pelo país, sim, os juízes que abusam da lei, sim, que devem ser presos, não aposentados. E as eleições, a gente já falou, ainda é o começo, é o primeiro pré-candidato da primeira pré-entrevista que ele está falando, uma entrevista que claramente ele é candidato. Nós vamos tentar acompanhar aqui todos os discursos de todos os candidatos, independente se der ânsia de vômito ou não no discurso, iremos aqui trazer pelo menos os principais trechos. Muito obrigado, não esquece de se inscrever e valeu!